Todos, a todas, né? Somos mais todas do que todos hoje. Boa tarde. Como já foi explicado, a nossa presença aqui está relacionada com o grupo hoje, né? Com o grupo do Encontro Espírita das Obras de André Luiz. É um encontro lá no CELD do Rio. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer lá um dos encontros, porque aqui com certeza sim, né? Muitos ocorrem aqui também. Mas lá nós temos quase 30 encontros acontecendo anualmente, e o André Luiz é o encontro mais novinho, é o encontro mais recente, né? É um dos filhos mais novos lá, o grupo se reúne já há uns 5 anos, quase 6, mas é o segundo encontro. Esse ano foi o segundo encontro, porque durante um tempo nós nos reunimos para traçar as metas e fazer estudos preparatórios. Ano passado, nós estivemos aqui também, e tem até um livrinho lá na livraria, que é o Desencarnação. Por quê? Vou explicar inicialmente isso e depois a gente começa de verdade. Por que que nós temos feito esses livrinhos, né? Que na verdade nem tem autor, é um produto coletivo, o grupo todo mexe, aqui tem pelo menos umas 11 cabeças, 22 mãos que mexeram para que o trabalho acontecesse. Porque André Luiz, além de toda a sua abordagem genérica, né? E ele tangencia todos os grandes temas, com certeza, do Espiritismo, ele coloca de modo muito claro em cada um dos seus livros temas centrais. Então, por exemplo, em Nosso Lar, desencarnação é um tema bem central. Ele faz da sua história uma série de dicas para a nossa história presente e futura, né? Não é à toa que Emmanuel escreve lá no prefácio que a gente aproveite que André Luiz abriu o livro da vida para nós e apliquemos isso às nossas próprias vidas. Então, desencarnação foi um primeiro tema. Trabalho é um tema que a gente entende que está muito presente em Nosso Lar, mas que já é um tema de transição com mensageiros. Então, a ideia dos livros é, subtraindo esses grandes temas da obra de André Luiz, conseguir trabalhá-los mais detalhadamente e contribuir de alguma forma para que possa ficar mais fácil o estudo de André Luiz. A gente não sabe até onde isso vai, né? Quantos livros vão precisar organizarmos para que toda a obra de André Luiz, né, a coleção, a vida no mundo espiritual seja bem varrida. Com certeza, quando a gente chegar no último, a gente vai olhar para o Nosso Lar de novo e vai ver mais alguma coisa, porque a gente vai se transformando. Dito isso, eu queria falar um pouquinho também sobre o título, né, a provocação que o título faz, quase uma paródia, porque Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, disse: fora da caridade não há salvação. E a proposta aqui do livro é brincar, no bom sentido, com essa imagem que Kardec traz, adicionando-a à questão do trabalho. E a gente faz isso, está até explicado lá no pós-fácil do livro, trazendo, logo num primeiro raciocínio, uma imagem que está marcante, e certamente é uma parábola que todos nós conhecemos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 25, nós temos, Lucas 10, 25. Nós temos uma passagem que Jesus conversava com a multidão. Há alguns historiadores que dizem que nesse momento que antecedeu a subida ao monte e a anunciação do sermão da montanha, haviam pelo menos 6.000 pessoas. São números sempre complicados de conseguirmos travar assim como certo, né? Mas uma grande multidão. Conversava Jesus com o povo, quando alguém se levanta no meio do povo, misturado com todas as pessoas. A princípio Jesus não o conhecia, mas ele, imagina, governador do planeta, a quem ele não conhecia, né? Então, quando aquele homem se levanta, ele sabe que aquele é um jovem doutor da lei. E é assim que Lucas disse. E levantou um jovem doutor da lei e perguntou para o tentar. É um detalhe importante da passagem. Com o objetivo de criar uma cilada para Jesus, ele perguntou: Senhor, como faço para herdar a vida eterna? Uma pergunta profunda, mas que ao mesmo tempo Jesus não respondeu, porque já haviam textos que colaboravam para a resposta a essa pergunta. Jesus responde a ele com 2 outras perguntas, muito semelhantes, mas complementares, não são iguais. O que está escrito? Como tu lês?
É interessante a diferença entre uma coisa e outra, porque nem sempre o que está escrito é aquilo que a gente lê, né? Quantas vezes nós pegamos lá o livro dos Espíritos, abrimos uma pergunta qualquer e a gente jura que aquilo foi escrito naquele dia, porque nós já lemos aquela página outras vezes e não vimos o que estava escrito ali. Um filósofo pré-socrático, Heráclito de Éfeso, ele fala algo muito interessante sobre esse aspecto, né, da nossa vida intelectual. Ele diz que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Ou seja, quando nós mergulhamos numa leitura pela segunda vez, nós já somos outra pessoa. Apesar do livro ser o mesmo lá, eu mudei muito da primeira vez que entrei no rio para a segunda. E naturalmente que as minhas percepções, sensações daquilo que está acontecendo vai ser diferente do que na primeira vez. E é assim que a gente acaba se sentindo. Jesus sabia que a média da humanidade é isso, perguntou, o que está escrito, como tu lês? Para saber se ele tinha interpretado direitinho. E ele respondeu a Jesus com uma citação de um livro de Moisés, lá no Velho Testamento, o livro de Deuteronômio, onde está escrito, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu, lestes muito bem. Interpretou direitinho. Faze isso e viverás. Eu não tenho o que te dizer. Você já sabe o que fazer. Uma boa compreensão de que Jesus realmente não veio para destruir a lei, mas para dar cumprimento a ela. Olha, você já sabe a receita, vai lá e aplica, e você vai alcançar o reino dos céus, vai ter a vida eterna, vai ser feliz após a desencarnação. Era isso que ele estava falando. Ter a vida eterna, no entendimento judaico do século I, era desencarnar bem, chegar no mundo espiritual e encontrar um lugar legal, que é a maneira como o espírita, de modo geral, encara. Só que ele queria tentar o mestre, lembra? Para o tentar. Ele não estava ali perguntando algo por ignorância, para saber e a partir dali mudar a sua vida. Ele estava ali para criar um ambiente constrangedor. Então ele pergunta, mas mestre, quem é o meu próximo? Ele finge que não sabe quem é o próximo. E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Não vamos recontar aqui, porque a gente já sabe a parábola todinha. Mas é importante notar que Jesus faz do samaritano, que era alvo de graves preconceitos sociais, étnicos. O samaritano era tão imundo para os outros judeus que ele não podia frequentar o templo. Ele não tinha direito de orar a Deus no templo, de tão diferente, sujo que ele era. Era a visão comum do samaritano. E justamente o samaritano, não foi o levita, não foi o sacerdote, vai em socorro do homem. Ele acaba de contar a parábola, vira-se para aquele jovem doutor da lei e pergunta, quem foi o próximo do homem caído? Ele diz, aquele que teve misericórdia para com ele. Então, vai, faze isso e viverás. Jesus não respondeu diretamente a ele, mas ao mesmo tempo acabou com qualquer possibilidade, né, de constrangimento, de contradição, porque ele identificou para o outro que o próximo simplesmente é aquele que teve compaixão, que é algo muito importante no texto. A diferença entre o sacerdote, o levita e o samaritano é que o último olhou, viu a dor do outro, mas teve compaixão. A brincadeira do título é porque, num bom entendimento espírita, a gente vai ver que o produto mais importante do trabalho é o amor, é a caridade. A gente chegou à conclusão, que pode estar errada, mas depois de um ano estudando, a gente chegou à conclusão que para conseguir mobilizar dentro da gente essa caridade do samaritano, nós precisamos trabalhar. Não é algo que venha pronto. Não é algo que esteja absolutamente acabado dentro de nós. Deus não criou o seu Filho com a caridade, com o amor cristão desenvolvido. Isso é algo que só vai acontecer conforme nós realizarmos trabalho, movimento, para chegarmos naquele nível lá, naquele alcance. Uma comunicação de Dr. Herman, há muitos anos atrás, lá no CELD no Rio, ele dizia que se nós não fazemos o trabalho, tratando do trabalho social particularmente, se não fazemos ainda por amor, não tem problema, mas que se faça por disciplina. Porque fazendo o trabalho por disciplina, você se propõe a um ambiente que treina a sua sensibilidade e daqui a pouco você está fazendo por amor. Explicava ele. Eu não vou desistir
de oferecer ajuda ao outro, só porque eu não faço ainda com um sentimento igual ao de Jesus. Porque, afinal de contas, não é fácil, não é rápido, não vai ser nessa encarnação que a gente vai conseguir fazer com o sentimento de Jesus. Mas eu faço porque eu sei que o outro merece uma coisa tão boa quanto eu. É pelo racional que o trabalho do amor começa. Então, estamos estudando o trabalho, estamos respondendo que fora do trabalho realmente não há salvação. Essa foi a nossa resposta para essa pergunta, por essa relação direta que existe entre o trabalho e o treino do amor. Então, a proposta do estudo é identificar o que seja trabalho, quais são as prerrogativas que o trabalho nos oferece, nos apresenta, e qual é a relação disso com a nossa vida prática, em que nós precisamos treinar o trabalho sob essa nova perspectiva. Como é que eu vou fazendo aqui? Eu faço assim, você já sabe o que tem que passar lá? Então pronto. A gente tem um objetivo aqui para esse estudo então, que é compreender, vai aparecer aí, é o próximo. Compreender a importância do trabalho como ferramenta do progresso espiritual. Então, é a nossa perspectiva, é o nosso olhar para o tema. Não estamos interessados em entender trabalho como outra coisa a não ser uma grande ferramenta para o progresso espiritual. Porque o trabalho físico, o trabalho material, aquele que a gente tem obrigação de fazer, ele tem outras construções importantes, que não necessariamente, a gente vai ver aqui, funciona como um progresso intelectual, progresso espiritual. Pode passar, por favor. Mais uma vez. Isso aí. Porque para a gente, quase sempre o trabalho, representado por aquela figurinha ali, ele está restrito àquilo que eu faço para ganhar o pão. A primeira ideia que se tem quando a gente fala de trabalho, não tem jeito. Eu penso na profissão, eu penso naquilo que eu realizo para manter a minha família e a mim mesmo. Quando eu venho à casa espírita, em geral, pelo menos antes de nos voluntariarmos, a gente não entende como trabalho. Estamos fazendo uma transição desse entendimento. O Livro dos Espíritos, ele vai dizer para nós o que seria efetivamente a ideia de trabalho. É um trabalho que abrange muito mais do que essas noções exclusivas aí de trabalho profissional. Aí lá na pergunta 675, Kardec faz a seguinte questão: só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? Esse entendimento da média da humanidade diz sim, não, trabalho quando eu saio de casa para ganhar meu dinheiro. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. É uma pergunta clássica, todo mundo define no Espiritismo o trabalho como ocupação útil, mas olha o contexto em que ela está. O espírito trabalha, tanto quanto o corpo. Então não é só a atividade material que está relativa ao corpo que justifica trabalho. Não, tudo que eu faço de útil é trabalho. E é muito difícil encontrar, fazendo um parênteses aqui, alguma coisa perfeitamente inútil na nossa vida. Mesmo quando a gente olha para o lado de fora, pensa uma ocupação em que a criatura está vinculada, por exemplo, ao crime. Como cidadão, como ser humano, como irmão da humanidade, é claro que aquilo que ele está realizando não é legal. Aquilo, inclusive, promove o mal. Mas eu posso dizer que aquela experiência para ele está sendo inútil como espírito? Porque pelo menos a inteligência a criatura está desenvolvendo. Então tudo que eu faço que seja útil a mim mesmo ou à humanidade é trabalho. Seria difícil agora, depois dessa PN75 aí, nós conseguimos fazer uma lista do que não é trabalho. É claro que tem momentos de lazer. Mas, por exemplo, eu vou me distrair, assistir um filme no cinema. Se uma ideia diferente
mobilizar o meu pensamento, se eu sair dali tocado na minha sensibilidade, se eu saio de repente, porque o filme é bom, refletindo a vida, eu trabalhei. A gente vai ver mais à frente, em nosso lar, até a conversação sadia, considerada trabalho e contabilizada com bônus horas. Ou seja, se eu tiver um bate-papo com um amigo, que seja construtivo, que seja sadio, se não estivermos falando mal dos outros, fazendo anedotas de alguém, né, debochando do coleguinha, qualquer outra coisa que seja sadia é contabilizado como trabalho. Então esse é o trabalho que promove o progresso espiritual. O trabalho que nos mantém úteis para nós mesmos e para a humanidade nos ângulos da vida. Para aquele que exerce, olha o 943 agora, suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Tem um livrinho novo de Leon Denis na livraria aí, chama O Futuro do Espiritismo, onde ele faz uma aproximação interessante. Não sabíamos até esse livro que Leon Denis tinha lido um filósofo chamado Bergson, Henri Bergson, muito conhecido na França na época de Denis, no início do século XX. Ele trabalha um conceito de tempo psicológico, que a gente percebe muito no nosso dia a dia. Sabe aquela coisa que você está fazendo e que é chata, e que você não gosta, e que você não queria estar ali, e você olha para o relógio, parece que já passou um dia inteiro, mas o relógio jura que foram só 2 minutos. Quando, em compensação, você está fazendo uma coisa prazerosa, quando você está, por exemplo, com a família, quando você está passeando, você olhou para o relógio meio-dia, 2 minutos depois olhou de novo e são 4 horas da tarde. E você não consegue explicar como que passou tão rápido o tempo. Por que que a vida passa mais rapidamente quando nós estamos fazendo alguma coisa com o coração, com o sentimento? Não é um problema da maneira como a gente registra o tempo no relógio. É uma questão do quanto que a gente coloca de nós mesmos naquela atividade. Então, mesmo no trabalho profissional, se eu vou ali exclusivamente ganhar meu dinheiro e manter a família, vai passar de um jeito, vai ter uma carga. Se eu vou ali para ser feliz, porque eu me sinto bem naquele ambiente, realizando aquela tarefa, atendendo aquelas pessoas, vai ter um outro tipo de contabilidade do tempo. Então isso tem uma relação profunda com o que eu coloco de mim na atividade. Se eu faço aquilo com vontade, com prazer, tentando desenvolver amor e progresso espiritual, ou se eu faço só por fazer, né? Se eu faço exclusivamente com um objetivo material. Podemos o próximo, por favor. Aí, a gente vai ver agora como que isso vai acontecer lá na Dona Laura, lá na expressão que a Dona Laura usa para a gente, portanto, em nosso lar, né? Aqui. O ministro Clarencio autorizou, gentilmente, a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. Ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. O André Luiz foi autorizado a ir às câmaras de retificação, não sei se vocês se lembram, para observar o trabalho. Lá ele encontraria Narcisa, né, que era uma enfermeira responsável por uma ala, e ela então teria ele como um estagiário, digamos assim, né, fazendo uma aproximação aqui com o modelo de trabalho terrestre. Ele observaria, ele não tinha obrigação nenhuma de realizar nada, não era um ajudante. Ele ia observar para poder aprender. A Dona Laura fala, olha, você vai observar, mas se tiver oportunidade, se lança ao trabalho, porque ninguém vai recusar a boa vontade. E aconteceu realmente, ele estava observando, havia um grande grupo de espíritos sendo atendido naquele momento, havia muito trabalho, e aí, como a Narcisa não dava conta de tudo o que tinha de atividade ali, ele acabou indo para o serviço da limpeza. Não conseguiam limpar devidamente, era muita gente sendo atendida, ele foi. E ele narra aquele final de noite após o trabalho como um momento mais feliz da sua vida. Olha que peso isso tem. É claro que ele não está falando com a memória das vidas passadas todas, mas incluindo uma encarnação inteira em que ele foi médico na Terra,
alguém socialmente muito útil, e mais a estadia dele no mundo espiritual, naquele tempo todo, que estava ali entre 9 e 10 anos mais ou menos, somando esse tempo todo, o dia que ele foi limpar o hospital, digamos assim, foi o dia que ele sentiu mais alegria, porque é a utilidade. A gente vai ver com o Leon Denis que a utilidade, o trabalho, não permite o desgosto da vida, que, segundo o Livro dos Espíritos, é um dos sinais que justificam o suicídio. A ociosidade, a saciedade e o desgosto da vida. O que é o desgosto da vida? Eu não consigo mais enxergar nada de gostoso na vida. Eu não consigo enxergar pessoas, eu não consigo ver lugares, ambientes, relações que me deixem com um sentido de utilidade. É interessante que a vida, ela nos coloca como peças úteis automaticamente. Por exemplo, quando se tem um filho, alguém que tem uma criança para cuidar, necessariamente se sente útil. Obrigatoriamente, porque ela sabe que se ela faltar, aquele bebê que não tem condições de se manter, e nem no próximo ano, nem no outro, às vezes faz 40 anos e não consegue se manter, né? Ela está ali para cuidar. Ela é muito útil. Só que tem um momento em que faltam as coisas externas, automáticas, obrigatórias. E eu tenho que descobrir por mim onde que a vida vai me fazer sentir útil. André Luiz, apesar de toda a experiência no campo da medicina, se sentiu mais útil limpando. Claro que também tem relação direta com as reflexões espirituais que ele vinha fazendo e com a perda. Quando ele conseguiu ir à limpeza, ele perdeu também boa parte daquela vaidade, daquele orgulho, da arrogância, que antes o impediu de imaginar isso, porque mesmo depois do umbral, ele chega em nosso lar querendo ser médico. E aí o Henrique de Luna, né, e o Clarence falam, olha, você não conseguiu cuidar nem do seu corpo, como é que você vai cuidar de espíritos? A gente vai percebendo a mudança em André Luiz quando ele consegue se lançar ao trabalho. E aí, como Emmanuel sugere no prefácio, será que a gente está conseguindo ler André Luiz, aproveitando para nós? Quais são os ângulos da minha vida em que eu me mantenho na minha zona de conforto? Talvez não tenha a produção da utilidade que poderia ter. E onde que está a minha vaidade que eu preciso combater para conseguir me lançar ao trabalho e ser útil? Às vezes a casa espírita acaba sendo um pouco isso para a gente, né? A gente se sente mais útil numa atividade aqui de suporte a alguém, né, de auxílio ao outro, do que no trabalho profissional que a gente faz há 10, 20, 30 anos. Por quê? Porque o coração teve participação naquele momento. Não foi uma coisa automática, obrigatória, não foi por dever. O coração participou, ele estava limpando lá o chão, mas com o coração. E isso faz diferença. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscar e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e por consequência da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Aquilo que nós falávamos do aproveitamento em todos os ângulos da vida comum. O trabalho põe em ação as forças da inteligência e por isso gera progresso. Lembra o Livro dos Espíritos que o progresso intelectual engendra o progresso moral? Ou seja, estimula. De tanto progredir intelectualmente, eu paro e penso, meu Deus, mas então eu sou espírito. Eu entendo, né? Primeiro, nós espíritas pelo menos, mas entendemos a natureza espiritual. Para depois começar um trabalho de autoconhecimento e nos comportarmos como espíritos. A gente precisou da compreensão intelectual, do entendimento, para conseguir ir à prática. Ele está dizendo aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o progresso ele só vai se dar com o trabalho. Claro, a inércia não produz experiência. A experiência é quem coloca a inteligência em movimento. Se eu não estou colocando a inteligência em movimento, não vou gerar progresso. Lembrando que o progresso ele é espiritual. É só um símbolo, né? Aquilo que a gente ensina para as crianças na evangelização. O progresso é um pássaro de duas asas, né? Tem o progresso material e o progresso moral. Se não tiver
o intelectual, desculpa, e o moral. Se não tiver o intelectual, só o moral, o passarinho não consegue voar. Se só tiver o moral, não tiver o intelectual, ele também não voa. Precisa de um equilíbrio para ele voar. É uma imagem que serve muito para a evangelização. Mas nós precisamos saber, agora mais aprofundadamente, que só tem um progresso, que é o espiritual. Progredir intelectualmente, progredir moralmente, não são caixinhas tão separadas. Na verdade, tudo é progresso do espírito. Porque o progresso intelectual é o primeiro passo do moral que vai nos aprontar para a vida de espírito. Não tem essa história de só progredir num campo e não progredir no outro. Ninguém consegue, por muito tempo, progredir só intelectualmente, porque se houve progresso intelectual mesmo, ele vai se entender como espírito. E se entendendo como espírito, ele vai realizar as mudanças que ele precisa. Isso é tão grave que há um texto, talvez a imagem mais completa de Kardec, lá na Revista Espírita, de janeiro de 64, 1864. Quando Kardec trata do tema limite da encarnação. Esse, inclusive, é um texto que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, mas reduzidamente. É uma pergunta que Kardec faz e São Luís responde. Responde dizendo que não há limite para a encarnação. Claro, nós poderemos reencarnar quantas vezes precisarmos, Deus não tem pressa e tal. Nesse texto da Revista Espírita, não está no Evangelho segundo o Espiritismo, talvez por questões de tamanho mesmo, de espaço, ele vai colocar toda a comunicação de São Luís e estudá-la. O texto na revista também é limite da encarnação. E ele diz que se nós comparássemos a vida do espírito com um edifício arranha-céus, sabe, esses prédios que a gente olha e não consegue ver o último andar de tão alto que é, a vida do espírito é um edifício arranha-céus. A encarnação, a lei da encarnação, só funcionaria nos 3 primeiros andares desse edifício. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, felizes, angélicos, acabou, espírito puro, está passando para o 4º andar de um prédio que é infinito. São Luís vai mais longe ainda. Ele diz que quando conseguimos finalizar esse processo, começa uma outra escala espírita, que ele chama da evolução dos Cristos. Jesus é Cristo. Tem outros muitos espíritos também nessa qualidade de Cristos. E tem uma evolução, sabe a escala espírita, pergunta número 100? Ela só serve até um certo grau. Depois começa uma outra escala em que você vai se purificando como Cristo de Deus. E também não vai acabar nunca, porque se acabar um dia a gente vira Deus, né? E que progresso é esse? É intelectual ou é moral? É espiritual. É o somatório do progresso da inteligência e do coração, que é outra divisão que a gente faz que não tem muito sentido, né? Porque, com todo respeito ao coração, a importância central que ele tem na vida biológica, na verdade está tudo no cérebro, né? Os nossos sentimentos não partem daqui. A gente usa o coração como uma imagem, uma poesia, mas tudo é o cérebro. E o que é o cérebro, né? Quem que comanda a mente, senão o espírito? Então, nós, espíritos, não somos coisas divididas, né? Progrido materialmente, chamam isso de inteligência, progrido espiritualmente, chamam isso de moral. Não, o progresso espiritual, ele é um só. E é o somatório daquilo que eu faço, porque eu sei que tem que ser, com aquilo que eu faço, porque eu já senti que é o melhor. Quando a gente conseguir conjugar as duas coisas, né? Quando o dever for algo natural, porque a gente entendeu que precisa crescer, porque ser feliz só é possível tendo mais trabalho, pronto. A gente não vai separar mais as coisas como a gente separa hoje. Olha que revolução esse texto aqui agora. Aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não só abreviar a duração da encarnação material, como transpor de uma só os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Eu acho que, na verdade, se puder deixar 2 segundinhos tem 2 revoluções ali. Primeiro que ele fala que abrevia a duração da encarnação material. Claro que ele não está dizendo que se trabalhar bem, vai morrer antes, né? Porque aí todo mundo vai querer ficar na maior inércia possível para não morrer tão cedo. Ele está dizendo que a encarnação como lei vai durar menos. Claro,
Você só precisa encarnar para ter as experiências que o mundo pode te oferecer. Se você conseguir reunir essas experiências em menos tempo você vai ficar aqui. Então abrevia a encarnação. E uma outra revolução pode transpor os graus intermediários que separam dos mundos superiores. E a gente nessa história de esperar a época da regeneração. É o contrário. Não é o planeta que vai entrar na regeneração e eu sigo ou não. Sou eu que, trabalhando ativamente para o meu progresso moral, realizo esse progresso numa velocidade ou noutra. Santo Agostinho fala no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhe para que ao fim dessa encarnação você possa desejar a entrada e ser autorizado a um mundo feliz. É possível. Ah, mas espera aí, né? Ninguém consegue mudar de uma hora para outra, as coisas não são assim radicais e tal. Mas vamos lembrar da história de Paulo. Por mais que digamos, né, eu sei que alguém vai dizer, obrigado, já foi suficiente. Eu sei que alguém vai dizer, por exemplo, que Paulo já era uma pessoa fiel a Deus, disciplinado, mas assassino, né? Ah, mas matava em nome de Deus. Não sei se isso é um bom atenuante, porque também fizemos isso nas cruzadas, na Inquisição. Alguém pensa isso de algum inquisidor? Ah, inquisitor, né? Ele matava, mas era em nome de Jesus. Ninguém pensa isso, né? Isso não é virtude para ninguém. Saulo de Tarso era um perseguidor, né? Graças a ele e à sua ação, o primeiro mártir cristão se fez, Estevão. Mas teve um momento em que ele percebeu o erro. E o que ele fez ao perceber o erro? Aí talvez esteja a grande diferença. Porque a gente, quando percebe o erro, normalmente a gente fica culpado. Não é assim? Meu Deus, por que eu fiz isso? Saulo não ficou assim. Aliás, Pedro, né? Pedro é outro bom exemplo. Negou Jesus. Pedro podia ter ficado em depressão por 30 anos e entrado num processo, né, de morte física por culpa. Mas ele fez a casa do caminho. Graças a ele nós estamos aqui hoje, a ele e a Paulo. Esses grandes nomes só se fizeram grandes exatamente pelo fato de, ao perceberem o erro, se corrigirem. E aí Paulo desencarna, é recebido por Jesus, por Abigail, e não há muita condição de a gente imaginar um Paulo retornando a uma vida na terra, depois de ter se elevado tanto em relação ao planeta aqui. É possível transpor os graus intermediários que nos separam de um mundo feliz agora, se a gente quiser. Porque o progresso está em nossas mãos. Não tem um tempo definido para o progresso. Isso é muito importante que se diga nos dias de hoje, porque tem uma enxurrada de livros que se dizem espíritas, mas que não estudam a codificação e que não refletem bem os conceitos básicos do espiritismo, dizendo o contrário. Por exemplo, tem muito espírita marcando 2019 como uma data limite. Olha só. Depois você corta, Roberto, porque o pessoal da internet vai ficar chateado, né? Tem um monte de gente assistindo. Data limite. Tem que entrar na regeneração até 2019. Como que a gente faz isso? Como que a regeneração pode vir por um decreto? Vai ser isso, ou você se encaixa, ou você está fora da Terra. 2019 daqui a pouco, né? 1 ano e meio, menos do que 1 ano e meio. Como que eu faço para ter, na marcação do tempo humano, que nem existe em verdade, o limite para eu mudar os meus vícios, para resolver coisas que são seculares? Porque pela teoria lá, aqueles que não estiverem vinculados exclusivamente ao bem, não terão lugar mais no planeta. Nem é isso que Kardec fala sobre regeneração em A Gênese. Kardec diz que aqueles que precisarão ser realmente levados a mundos, e nem são inferiores, né? Porque assim, a Terra passou para a regeneração, se a criatura não conseguir acompanhar a maioria, ela é deslocada para um outro mundo de expiações e provas. Ninguém é levado para o mundo primitivo, né? A não ser em caráter de uma encarnação para contribuição com aquela população que lá está, como é muito bem explicado no caso de Capela. Né? Era um grau a menos,
mas para colaboração com aquela humanidade. Depois volta para a sua condição normal, porque senão está andando para trás. Então nós é que precisamos, enquanto comunidade planetária, seguir adiante. Kardec fala, quando 50% mais um, ele fala de maioria simples, né? Maioria simples é isso. 50% mais um. Tiverem no coração o bem predominando, a regeneração vai estar feita. Pronto. Quando 12 horas do nosso dia, mais um segundo, for de pensamentos no bem, a gente vai para casa e faz as nossas contas, anota lá, vamos contabilizar isso daí, né? Eu fico na maior parte do dia falando mal dos outros, julgando, reclamando, chateado, ou eu fico a maior parte do dia pensando nos bons espíritos, lendo coisas edificantes, né? Fazendo trabalhos voluntários, amando os outros. Quando 50% mais um estiver vinculado ao bem, predominantemente, não exclusivamente, porque no mundo de regeneração o mal ainda existe, ele só não predomina. Ele não é o que está no poder, mas ele ainda existe. Nós teremos passado para a regeneração. Então as coisas são muito mais simples por conta do livre-arbítrio do que parece. Não vai haver, inclusive, Kardec diz, cataclismas do ponto de vista material. Ele fala que os cataclismas agora são morais. É dentro da gente que mudanças radicais vão acontecer. Dentro de Paulo, naquele fim de tarde na estrada de Damasco, aconteceu alguma coisa de grandioso dentro, de modo que o seu comportamento a partir do dia seguinte era outro. É isso que importa verdadeiramente. Se nós não pensarmos mais no que está dentro do que não está fora, a gente acaba se confundindo. Compreendi depois, Dona Laura falando da sua encarnação, que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa no campo de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e a defesa da alma. É um outro aspecto importante, a gente enxergar o trabalho como que é uma forma de proteção, um equipamento de proteção. Sabe, quando alguém que trabalha com construção civil vai para o campo, tem que colocar um capacete, né? Ou então alguém que vai trabalhar lá com esporte, precisa colocar uma joelheira, uma caneleira, um equipamento que protege das atividades que ele vai realizar. Dona Laura está dizendo que as tentações que o mundo lhe apresentou só não fizeram morada nela porque ela estava protegida pelo trabalho, pelas preocupações justas do dia a dia. E às vezes nós reclamamos justamente daquilo que mais nos protege. Reclamamos daquilo que é a ferramenta que está sendo planejada por Deus para que a gente fique protegido, para que a gente possa enxergar a vida com um olhar de espírito, efetivamente, e não com essa tradução que nós fazemos quase sempre contaminada pelos sentidos físicos, né, do trabalho material. Nós temos uma organização que é espiritual e que deve se aproveitar da material, e não o contrário. Nosso orientador, explicou-me Vicente, considera trabalho útil toda conversação sadia, que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Aquilo que nós falávamos, né? A gente tem uma contribuição com o nosso trabalho, mesmo que não seja material, até a conversa. Vou receber a remuneração no mundo espiritual pela conversa sadia também. Pode passar, por favor. O trabalho é sempre, Leon Denis, um refúgio seguro na prova, um verdadeiro amigo na tribulação, e não produz o desgosto da vida. É aquilo que a gente falava, né? Na prova, na tribulação, na dificuldade da vida, a gente vai encontrar no trabalho um amigo. Sabe aquele ditado antigo, né? Que a vovó falava, que a gente repete por aí também? Cabeça vazia, oficina do demônio, né? A gente não tem mais a preocupação com o demônio, graças a Deus a gente já sabe que ele não existe, mas tem coisas piores que ele, né? Que é o nosso tempo vazio. Tem um texto muito bom de Emmanuel,
lá no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala sobre a hora vazia. E é, assim, algo quase assustador. Ele diz que quando os bons espíritos querem conhecer-nos de verdade, eles observam a nossa hora vazia. Aquilo que a gente está fazendo quando não tem ninguém nos controlando, quando a gente acha que não tem ninguém nos observando, aquilo que eu faço quando o tempo é só meu e não estou cumprindo obrigação nenhuma. É vendo isso que eles sabem o que nós somos de verdade. Mais do que isso, essa atividade que eu faço quando eu mesmo escolho, sem nenhum tipo de obrigação, dever, pressão, me caracteriza a vida espiritual. Se eu desencarnasse agora, o que eu buscaria para mim no mundo espiritual é aquilo que eu faço na hora vazia. Então, se na minha hora vazia eu ligo a televisão, né, hoje a gente está aqui domingo de tarde, eu não sei mais que horas que é esse programa, também não posso falar porque está gravando, né? Mas tem um programa de auditório famoso do domingo de tarde. Se na minha hora vazia eu caio na tentação de ligar a televisão e fico lá rindo, porque isso é comum, né? Tem um quadro lá em que as pessoas começam a cair. Todo mundo já viu, né? As pessoas tomam tombos. E aí eu sento no sofá para rir das pessoas caindo. Se desencarnasse agora, eu ia chegar no mundo espiritual e talvez virasse obsessor de domingo de tarde, vendo os outros caindo na casa de um encarnado. Olha só que sério. O que é a minha hora vazia? Eu ouço uma música que trabalha a minha sensibilidade, eu procuro uma leitura, não tem que ser espírita não, qualquer coisa que construa progresso. Eu, de repente, aproveito o tempo e busco um amigo que não nos procura já há dias, saber como é que ele está, eu visito alguém, eu aproveito com a família, não precisa ser o trabalho material, não, às vezes no lazer com a família, no convívio, na geração de afeto, como que eu aproveito a hora vazia? E isso para ficar bem identificado, que as ferramentas que Deus nos oferece é que dão o gosto pela vida. Há até uma estatística muito interessante, e que naturalmente precisa, né, de políticas públicas e também da nossa fraternidade mais de perto, mas parece, por essas primeiras pesquisas, que o índice de suicídio ele é maior em certos perfis. E, por exemplo, as pessoas menos ocupadas, é claro que a pesquisa ela retrata exclusivamente questões familiares e profissionais, né? As pessoas solitárias e as pessoas desocupadas profissionalmente são as que mais se matam. Interessante para combinar aqui com o texto de Leon Denis, né? Se eu não tenho trabalho, se eu estou à toa, a ideia que sempre passa, ela fica. É uma imagem muito bacana de André, no livro Missionários da Luz. Ele diz que é impossível evitar que o pássaro pouse. Ele está falando de pensamento. O pássaro vai pousar, mas é obrigação não deixar que ele faça ninho. É impossível evitar que ele pouse. Aquele pensamento, ele vai chegar. Não tem jeito. Espíritos se comunicam por pensamento. Nós estamos encarnados aqui e absolutamente expostos aos mais diversos pensamentos. Ele vai chegar. Agora, eu aninho aquele pensamento em mim ou eu espanto aquele pássaro que está querendo pousar aqui? O meu comportamento diante dos pensamentos que me chegam é que faz toda a diferença. Então, será que eu vou aninhar em mim aquele desgosto, aquela chateação? É claro, né, que não podemos ser irresponsáveis. Por exemplo, a depressão ela tem uma base orgânica, né, seríssima, e a criatura pode entrar em depressão independentemente das questões que nós estamos trabalhando aqui, como estar em atividade ou estar à toa, para não generalizarmos e criarmos problemas, né? Tem uma questão química por trás da depressão que é muito grave também. Mas não podemos também negar que a maneira como está a vida mental da criatura colabora em muito para que o processo químico que está acontecendo se dê, se formalize e vire a doença. Nós não temos ainda nem noções exatas do que o nosso pensamento pode realizar. Nós sabemos aí, pelas informações dos Espíritos, por exemplo, Inácio Bittencourt, que trabalha muito isso, dizendo que, olha, cura nem é algo que combine com o corpo. A cura não acontece no corpo. Você consegue no corpo, no máximo, uma estabilidade orgânica. Né? Que as coisas que existem no espírito, que estão lá marcadas no perispírito, não explodam no corpo o tempo todo.
Mas curar mesmo, o passe, por exemplo, não vai curar. Ele vai criar uma estabilidade orgânica, porque atua nos fluidos, atua no perispírito, mas só eu posso me curar. Por isso a proposta do autoconhecimento, da autocura, mudar o campo do pensamento para que aquelas coisas que estão aninhadas em mim há séculos, elas possam fluir, elas possam sair. E isso é trabalho. Não dá para fazer isso por um passe de mágica. O Espiritismo não faz isso por nós. O guia não consegue realizar um trabalho que é exclusivamente nosso, que é intransferível. Então eu tenho que realizar uma movimentação dentro de mim que vai produzir esse efeito. Aí, dito isto, a gente tem um outro tema para passarmos para as perguntas aí, que é por que trabalhar. Entendemos até aqui que o trabalho ele não está restrito a questões materiais nem intelectuais, ele é sinônimo de progresso espiritual. E o progresso precisa ser visto como esse combo aí, né? Agora a gente vai entender o porquê desse trabalho. O objetivo aqui é compreender que o trabalho nos confere mérito para interceder e ou para perceber a intercessão espiritual. A gente vê muito em André Luiz pessoas, espíritos, né, ajudando uns aos outros. A gente vai entender que só o trabalho é que provê a possibilidade de interceder pelo outro, que dá mérito para que a gente possa interceder. Olha como que funciona o nosso lar. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos, prerrogativas do trabalho, ou seja, as coisas que o trabalho nos oferece. Né? Privilégio é uma palavra que está lá como sinônimo de prerrogativa, mas que já não é tão boa quanto prerrogativa, né? Porque privilégio, no popular nosso, dá um tom de um ter e o outro não ter, né? Um tom de desigualdade, quando na verdade não é isso que prerrogativa quer dizer. O que eu ganho por trabalhar? Porque todo mundo vive do engrandecimento do patrimônio comum. Né? Nós temos um caso interessante que vai ser estudado aqui. Vocês devem se lembrar de uma senhora que chega para o atendimento com Clarencio junto com André Luiz. E ela gostaria de ser autorizada a voltar à Terra, porque ela tem alguns filhos, 2 filhos, aliás, que estão lá passando por grandes problemas. E ela gostaria de sair de nosso lar e vir até a Terra para ajudar. Aí Clarencio, evocando o tempo de trabalho dela, claro, trabalho para a coletividade, ele diz, olha, você tem pouquíssimas horas de dedicação ao trabalho. Você não tem experiência para ajudar ninguém. Se você fosse à Terra agora, você seria como uma mãe paralítica, que está vendo o problema do filho, mas que não pode levantar para ajudá-los. Então vai trabalhar, procure serviço, saia dos campos de repouso. Ela estava há muitos anos, mais de uma década já, nos campos de repouso do nosso lar, e ganhando experiência você vai ter como ajudar os seus filhos. Então não é uma questão de privilégio, é uma questão de merecimento. Como que eu gero dentro de mim essa mudança para que eu possa ter experiências, ferramentas para auxiliar o outro verdadeiramente. Quanto maior a contagem de nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados. Entendeu? E que títulos são esses? É claro que não são títulos conquistados na academia terrestre, né? Não são nomenclaturas passageiras da terra. São justamente aquelas conquistas da alma no campo do trabalho, do suor. Está dizendo lá, pedir, eu só posso pedir depois que eu tive já uma realização. Ele falou, pedir é ocorrência muito significativa. Só pode rogar aqueles que têm determinadas conquistas, determinados títulos. Eu não consigo oferecer ao outro aquilo que eu não tenho em mim ainda. Então, se eu não passei por aquela experiência, como que eu posso ser alguém a oferecer aquilo que eu estou prometendo? Eu vou prometer, mas não vou conseguir fazer. Às vezes, como encarnados, nós somos tentativas de herói, né?
que queremos realizar mesmo aquilo que não conquistamos ainda. No mundo espiritual isso não passa porque nossas intenções elas estão claras, reveladas para quem olhar para a gente, porque o pensamento ele se materializa. Não dá para esconder o que eu penso, o que eu sou. Então eu preciso conquistar para depois oferecer aos outros. Logo em seguida, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, na 119, uma questão que é concentrada aí no conceito de mérito. Se tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem luta? E no céu e inferno. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho, e não do favor, a fim de que cada um tivesse o seu mérito. Cada um é livre para trabalhar ou nada fazer pelo seu adiantamento. Isso daqui é talvez a parte mais importante de tudo isso que a gente está conversando, né? A felicidade é prêmio, mas é prêmio de quê? Do trabalho, e não do favor. Deus não premia com a felicidade aquele que não tem a ferramenta de busca da felicidade. Aquele que não lutou para conquistar. Seria até premiar um mérito sem a luta por ele. Seria uma injustiça, né? Como que eu posso, por exemplo, criar espíritos perfeitos? Deus poderia fazer isso, né? Economizaria um tempo grande da nossa vida de espírito. Mas qual seria o método de dizer, eu sou puro espírito? Conseguir zerar os vícios. A gente um dia vai dizer isso. Conseguir zerar os vícios e produzir todas as virtudes cristãs que hoje me fazem uma pessoa feliz. A lei de Deus previu isso como exercício, como conquista, e não como um presente. E é o trabalho que vai promover essa conquista. É o trabalho que vai nos conferir esse título. Todos são criados simples e ignorantes, instruem-se nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer alguns felizes sem a tribulação e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. Então, a gente está vendo aí esse conceito de mérito como algo que é consequência direta do esforço. Ah, fulano teve mérito para fazer tal coisa, mérito para pedir uma intercessão, mérito para ajudar. Isso não significa o que aqui na Terra a gente conhece como trocas de favores, né? Quem indica quem? Ah, eu não consegui aquilo ali, mas eu tenho alguém que indica. Tem alguém que consegue me colocar por um caminho que é mais curto e menos honesto do que o formal. Não tem jeitinho no plano espiritual. No mundo espiritual tudo vai acontecer de acordo com o mérito, com a conquista, com o esforço de cada um. Você não vai conseguir estabelecer uma outra via. A única via é a lei de Deus. Nós não conseguimos fugir à lei de Deus para sermos felizes. Pois note, minha amiga, Clarence falando com aquela companheira que nós estávamos dizendo, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Nós precisamos criar uma rede de simpatias que só são possíveis de se estabelecer quando nós estamos no trabalho. Ah, fulano conhece um monte de gente. Vai ver a vida do fulano. Ele conhece aquele monte de gente por quê? Porque as atividades que ele realiza são sempre inclusivas. Porque aquela pessoa quase sempre é alguém que lida bem com o ser humano. É alguém que se dá bem com todo mundo, em todos os lugares. Então, onde ele vai, ele é conhecido. Essas redes de simpatia, claro que podem ter exceções, e que na Terra as pessoas fazem isso por interesses também. Mas no mundo espiritual, isso só é feito pela sintonia espiritual, pela amizade que nós vamos criando uns com os outros. E isso é essencial para que a gente possa cooperar bem, para que a gente possa ter eficiência. É até as 4, né, aqui, né? Para que a gente possa ter eficiência na realização daquela tarefa. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade,
ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Sabe aquela hora que a gente fala assim, poxa, mas Deus não está ouvindo as minhas preces? Ainda nos falta merecimento para que aquilo seja possível. Ah, mas então a minha prece está sendo em vão? Não, primeiro que o estado de prece cria saúde. Então só de estarmos em estado de prece, estado meditativo, já estamos agariando alguma coisa. Segundo, que Deus ouve a prece, Ele só não atende. Claro que dá no mesmo, né? A gente queria ser atendido, mas só dá para ser atendido, primeiro, se aquilo for bom para nós. E segundo, se essas correntes de simpatia tiverem sido criadas. Como que eu posso querer que a minha prece funcione se eu nem sei ainda pedir por mim? A gente vai lá e pede uma coisa que, se Deus der, a gente vai se enrolar todinho. Deus, que é um Pai sábio, justo, e tem toda a sabedoria e justiça, Ele vai olhar e vai falar, esse meu filho, infelizmente, está fazendo birra ainda, ele não sabe o que é bom para si, eu não posso dar. Então, a oração mais atendida é aquela que eu consigo mobilizar a partir do autoconhecimento. Olhei para o espelho da alma, consegui identificar o que eu preciso de verdade, e aí na oração eu movimento essa força. Esse movimento da alma que acontece em nós a partir da oração, ele é consequência de um trabalho já realizado, que é o do mérito, de poder ser atendido. Então, logo adquiriu algum mérito, esse é um caso muito interessante, lá do livro Mensageiros, falando do Alfredo. Vocês devem se lembrar do Alfredo da Ismália, né? Um casal constituído na terra, e que havia um amor profundo entre eles, de modo que no mundo espiritual eles continuam os seus encontros. Só que o Alfredo, ele está numa posição espiritual bem inferior à da Ismália. Então, de vez em quando, ela desce para dar um suporte no trabalho que ele realiza. Ele é responsável por Campos da Paz, que é uma extensão de nosso lar, mas nas trevas, né? Então, ele está ali para trazer os espíritos que estejam em condições de ser atendidos. Um primeiro atendimento acontece ali, para que depois eles possam ser levados para nosso lar. E o Alfredo, logo que chegou lá, intercedeu pelo amigo infiel, o amigo que tinha provocado inclusive a morte dele. Buscou em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Olha só que interessante, ele mereceu o trabalho que ele realiza hoje, porque ele venceu um orgulho do tamanho do mundo. Assim que o seu inimigo, entre aspas, né, porque ele não enxergava assim, desencarnou, ele foi buscá-lo e trouxe para morar com ele, sem perguntar se ele tinha condições, se ele tinha merecimento, e a partir desse tipo de ação é que ele pôde ter as suas solicitações mais atendidas. É muito claro isso no caso também da mãe de André Luiz. Ela tinha todo o mérito para interceder pelo filho. Então ela pediu a Clarencio que fosse pessoalmente no umbral buscá-lo, mas não adiantava, porque o André não tinha conseguido ligar-se àquela vibração. Por isso que a lei de Deus é perfeita, né? A mãe conquistou mérito e podia mandar quem ela quisesse buscar o filho. Mas se o filho não tivesse o mínimo de mérito também, o casamento não se fazia. Isso está até no primeiro livro, né? Tem um capítulo dedicado só a esse conceito que André trabalha também aqui, em Mensageiros, que é o da adesão mental. André foi socorrido, diz ele lá, no momento em que ele conseguiu fazer adesão mental. Clarencio estava ali, provocando nele pensamentos nobres, mas isso não mudava nada a sua zona mental. Quando ele começou a lembrar que talvez houvesse um autor da vida e fez uma prece, ele conseguiu aderir mentalmente ao Clarencio, então foi resgatado. Ele trabalhou tanto quanto a mãe por aquela intercessão? Claro que não. Mas ele trabalhou para aquela intercessão acontecer? Claro que sim. Mesmo que o trabalho seja uma oração que me tira de um estado de espírito e me coloca em outro estado de espírito. Porque pode Jesus vir socorrer em pessoa. Se a criatura não tiver o mínimo de elevação mental para perceber o socorro,
ela inclusive vai reclamar daquela luz. Está me incomodando essa luz aqui, sai, não vai querer. Então é importante que entendamos que tem um mérito para, está no objetivo até, né? Tem um mérito para que a intercessão possa acontecer. A mãe de André trabalhou muito para ter o mérito de ir ali, poder fazer aquilo, ou mandar alguém que fizesse por ela, mas tem que ter o mérito na outra ponta também, para que as coisas funcionem. É quase aquela conta que Denis faz, muito interessante, né? No livro No Invisível, ele chama de estado de mediunidade o momento em que o encarnado consegue se elevar para encontrar o desencarnado que se rebaixou. Ele até propõe um número, né? Ele fala, digamos que o encarnado vibre em 1000. Ele não fala de uma unidade, né? Ele vibra em 1000. Ele passou a vibrar em 2000, enquanto o desencarnado que vibrava em 3, desceu a vibração para 2. Só vai ter mediunidade se todo mundo estiver vibrando aqui nos 2000. Então eu me elevo, o outro se rebaixa e encontra. André, quando conseguiu elevar um pouquinho, encontrou Clarence, que estava o mais rebaixado possível já, para poder socorrê-lo. Então Deus sempre promove, pela bondade da sua lei, alguém rebaixando-se a nós. Mas a parte de nós nos elevarmos para encontrar esse alguém é intransferível. É absolutamente pessoal. Se não fosse assim, Deus ofereceria felicidade sem a luta por ela. Ofereceria conforto, ofereceria alegria espiritual sem trabalho por aquilo. Não adianta nós brigarmos contra o trabalho, porque é lei. Ou a gente se encaixa na proposta da lei, ou a gente atrasa a nossa felicidade. Também assim, o risco de não se encaixar não é muito grande, não. Só vai atrasar a felicidade, porque é um determinismo, seremos felizes. Chegaremos à condição de puro espírito. Agora, a velocidade que nós vamos dar a isso é que é nossa. Como somos criaturas inteligentes, temos já percebido muitas outras coisas, né, a partir do entendimento que fazemos hoje das leis de Deus, a gente tem certeza que quer ser feliz. Então pronto, a gente já sabe o que é felicidade e a gente já quer ser feliz. O que está faltando só é o trabalho. É conseguir encarar a proposta, que não é simples, às vezes é profundamente desafiadora, às vezes não conseguimos entender muito bem de que forma que a vida está querendo nos fazer crescer, não concordamos, né? A verdade é essa, às vezes não concordamos com Deus. Não queremos, eu quero do meu jeito, eu só quero se for do meu jeito. Quando nós conseguimos abrir mão desse orgulho e nos elevarmos para a percepção do que estão fazendo por nós, do tamanho da proporção que esse suporte espiritual tem em nossa vida, a gente vai conseguir se elevar. Paulo, para voltar a essa imagem, fez isso numa tarde no meio da estrada. Vocês se lembram da narração de Emmanuel, esplêndida, né? Aliás, isso também está descrito em Atos dos Apóstolos, né? Revelação espiritual, é só a narração de Emmanuel. Porque Saulo fica cego, né? Com o tamanho daquela luminosidade. E então, percebendo a grandiosidade do que acontecia, ele pergunta, duas coisas ele pergunta. Primeiro, quem és tu, Senhor? E Jesus diz, eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Juntando aquilo que aconteceu, que foi um fenômeno esplêndido, com a revelação de quem era o responsável, olha a pergunta humilde que ele faz no minuto seguinte. Que queres que eu faça? Ele se converteu ali. Ele caminhava pela estrada para matar quem falasse o nome de Jesus. Quando ele percebe que Jesus era daquele tamanho todo, e ele era pequenininho, ele fala, só pode ser o Messias. Para fazer alguma coisa assim, só pode ser quem o Velho Testamento prometeu. Então ele pergunta, o que queres que eu faça? E ali estavam só começando as suas dores, né? Ele não teve vida fácil. Muito pelo contrário. Aceitou, o que queres que eu faça, mas continuou cego, né? 3 dias ele ficou cego numa hospedaria qualquer, sem comer, sem beber, até que Ananias chegasse e, talvez por um processo parecido com o passe que a gente toma hoje, tirasse as escamas que estavam sobre as suas vistas. E ainda assim, Emmanuel trabalha muito bem num texto
que agora eu não me recordo se é Fonte Viva, se é Caminho, Verdade e Vida, mas o título é Escamas. E ele diz que durante um tempo ainda, Paulo ficaria tirando as escamas espirituais, porque aquelas Ananias conseguiu limpar. Mas e as outras formas de enxergar o mundo, que ele insistia ser de um jeito que não eram bem aquilo? Ele ficou 3 anos no deserto, por exemplo, tirando as escamas espirituais. E a gente quer que uma coisa aconteça desse tamanho, sem trabalho, sem esforço, por presente. Talvez seja culpa, né, para não ser culpa de ninguém, do nosso passado religioso. É natural que a gente ainda enxergue, por exemplo, aqui no ambiente religioso, no templo, algo de barganha. De vez em quando a gente se vê assim, né? Poxa, trabalho no centro todo dia quase e fiquei doente. Poxa, acabei de sair do centro, fui assaltado. Poxa, perdi a pessoa que eu mais amava. Poxa, não consigo ficar com quem eu queria. São questões que a gente precisa tratar como espíritos. É no Vinha de Luz, né? Qual é o número da lição? Já que você achou, 149 do Vinha de Luz. Obrigado, Escamas. Já que a gente conseguiu encontrar um ambiente como esse aqui, que nos promove espiritualmente, da maneira como nos promove, que nós possamos aproveitar como espíritos. Porque, por exemplo, vir ao centro espírita não vai nos habilitar a ter uma vida mais fácil lá. A ser menos assaltado, ficar menos doente, né, ou a ter uma vida confortável do ponto de vista do afeto, porque a programação espiritual que fizemos para encontros e desencontros é muito forte, e é a nossa necessidade. Então é claro que isso vai continuar se dando. Agora, a maneira como eu me comporto diante daquela dificuldade que se me apresenta, muda a vida. Eu me comporto de um modo ranzinza, reclamando do trabalho que eu tenho que fazer, que eu sei que eu tenho que fazer, ou eu procuro prazer naquele trabalho, já que é preciso realizar, que possa ser realizado com prazer, que possa ser visto como algo que vai me promover. Essa é a proposta do tema que a gente está estudando, do encontro que nós temos realizado lá, e particularmente do livrinho, né? O livro se divide em 3 partes, ele procura abordar o que é o trabalho, por que trabalhar, e numa terceira parte, que não vai poder ser alvo de conversas hoje pelo tempo, a casa espírita como um primeiro exercício para esse trabalho. Porque é aqui, pelo menos para nós tem sido aqui, que a gente aprende a trabalhar sem reclamar, não é verdade? Talvez seja o único lugar, para a maioria de nós, que a gente trabalha sem reclamar. Talvez, né? Porque às vezes a gente reclama mesmo aqui. Isso é um treino para não precisar mais de barganhas, de pagamentos, de trocas de favores. Trabalhar para o Cristo. Trabalhar pelo nosso progresso espiritual. Trabalhar para ser feliz. Trabalhar para ser feliz é que é a proposta central. Já passei uns minutos do que eu tinha previsto, para não cansar também ninguém. Agora a gente fica aí com a segunda parte das perguntas, caso alguém queira colaborar com elas. Então, companheiros, eu e a Magdala agora vamos ficar de pé com o microfone e quem quiser fazer perguntas é só levantar a mão. E aí a gente leva o microfone para que todos possam ouvir e o Saulo responde a essas perguntas, tá bom? Não fiquem tímidos, por favor. Saulo, boa tarde, né? Dentro do Espiritismo, os espíritos escolheram um discípulo de Pestalozzi para fazer a codificação kardeciana, né? Foi Kardec, né, que foi discípulo de Pestalozzi. Depois veio Leon Denis com o seu próprio anjo guardião e colocou a maravilha que ele fez, né? Depois chegou Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, Joana de Andes com Divaldo, mas vão desencarnar também.
Então, o trabalho que vocês estão fazendo realmente é dar prosseguimento a todo esse trabalho. Eu fico, desculpa do meu desequilíbrio, que eu fico nervoso, mas a minha pergunta é a seguinte: dentro da codificação, todos nós temos um anjo guardião, que ele é superior a todos nós, né? Cada um tem o seu. E o de Jesus? Quer que eu use? Ah, agora foi. Desculpa. É difícil pensar em anjo da guarda de Jesus, né? Lá pela 580 alguma coisa, quando a gente está estudando anjo da guarda no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que anjo da guarda é sempre alguém superior. Isso é importante de entender direitinho, porque não é superior só a mim, né? É da escala dos Espíritos superiores. Então é alguém, por exemplo, que não encarna mais, que, portanto, não vê na matéria um grande barato, como a gente ainda vê, que já aprendeu, que se aprende aqui na Terra, por exemplo. Por isso que ele nos orienta de cima, né? Mas isso é alguma coisa temporária na lei de Deus. Nós não vamos precisar de anjo da guarda para sempre, né? Porque o anjo da guarda, ele funciona como um movimento de proteção, de apoio, de estímulo, durante aqueles 3 primeiros degraus. Que nós falávamos no início, né? Enquanto a lei da encarnação foi importante para o nosso progresso, tem anjo da guarda. Quando não precisar mais, não tem mais. Por isso que a gente fala muito de Jesus como médium de Deus, né? Por mais difícil que seja de entender isso, Jesus era um com o Pai. Já entende Deus, já executa a ordem diretamente de Deus, já vê a Deus, né? Não consigo nem imaginar o que é ver a Deus, porque Deus não é um senhor de barba, né, como a gente achava no passado. Então, o que é ver? Porque o que é Deus? A gente nem sabe muito bem o que Deus é, né? Kardec, estudando o tema, ele fala, olha, como a gente não sabe o que Deus é, vamos estudar o que ele não pode deixar de ser. Ele coloca os atributos da divindade. Porque o que ele é mesmo, a gente não sabe. Mas o fato é, quando o espírito chega à pureza espiritual, não é o fim, porque tem muita coisa para aprender ainda, ele já sabe se guiar. Ele não precisa de alguém que o guie pelas sendas do caminho, livrando dos perigos mais iminentes, porque não há perigos, porque ele já sabe, né, o que fazer de si mesmo. Então, assim, eu chutaria que Jesus não precisa mais. Pois é, o senhor acabou de responder, todos nós encarnados, né? E todos nós na erraticidade também. Aqueles que estão encarnados ou que voltarão a encarnar, que precisam progredir ainda em mundos materiais. Em prol das expiações, em regeneração, a lei permanece. Mas tem muitas coisas na lei que são necessárias por um tempo para a gente. Como, por exemplo, a matéria, né? Nós precisamos de matéria para um aprendizado muito inicial. Depois o aprendizado ele fica todo imaterial e eu continuo a jornada sem precisar do contato com a matéria bruta, né? Mas obrigado, viu? Ótima pergunta. Tão boa que não tem resposta direita. Saulo, boa tarde novamente, né? Uma questão de trabalho e tempo. Como é que fica a proporção do trabalho, por exemplo? Quando a pessoa inicia numa casa espírita, tempo de família, trabalho de sustento, trabalho na casa espírita. E como é que essa proporção, ao longo de um tempo, numa casa espírita? Ela aumenta, diminui? Como é que fica isso aí? Tem alguma resposta espiritual a isso aí? Isso daí eu nem sei como é que eu começo, Roberto. É muito pessoal isso, né? Porque também cada um tem um planejamento encarnatório, onde vai dar conta de uma quantidade, né, de tarefas, de pessoas. Eu reparo, por exemplo, que há determinadas profissões em que a criatura tem menos liberdade, né, para conseguir conciliar. Agora, uma coisa é certa, a gente, por essa visão, que a proposta do encontro, né, de trazer essa visão de que o trabalho ele não é de um tipo porque a gente está num lugar e de outro porque está em outro, né? Então, o médico lá na cirurgia, no seu consultório, não está fazendo nada menor do que um trabalho na obra social, né? É um professor, alguém que atende o público, alguém que cuida da limpeza da cidade.
A questão não é a realização em si, a ação, né? Mas o que está por detrás dela. O sentimento que eu tenho, eu limpo a cidade com uma raiva danada porque está quente, está frio, e foi o trabalho que eu consegui, eu quero ir embora logo. Ou eu limpo a cidade, o que não deve ser fácil, claro, mas com amor às pessoas que vivem aqui, para o ambiente ficar organizado, limpo, né, para que as pessoas possam ser felizes quando chegarem aqui. Percebe a mudança? Então, me parece, num primeiro momento da resposta, que isso é bem mais importante do que o tempo que eu tenho para dedicar a uma atividade específica. Agora, é claro, né, até a última parte do livro é sobre isso, o Centro Espírita ele é um grande treino para esse processo de trabalhar, pensando na intenção, no sentimento, colocando o sentimento, que a gente pode fazer isso até lá fora, mas aqui a gente começa esse treino. Vou pegar a carona lá em Kardec, no Livro dos Médiuns, né? Quando ele diz, falando da mediunidade, que talvez seja ainda mais específico do que o trabalho na Casa Espírita como um todo, mas ele diz que o médium escolha uma mediunidade, né, que ele não se dedique a vários tipos de mediunidade, para que ele possa se especializar naquilo ali, e que como tem que ser dado gratuitamente, o que foi recebido gratuitamente, que ele dedique à mediunidade o tempo que lhe sobrar. Sabe? Então eu tenho que dar conta da minha família, porque está lá no planejamento, eu tenho que dar conta da profissão, porque precisa ficar vivo e manter a família viva, eu tenho que dar conta de um monte de coisa, e o tempo que sobrar eu vou aplicar ao trabalho espírita. Se sobrar todas as noites da semana, que beleza, né? A Casa Espírita vai adorar e novas frentes vão acontecer. Se só sobrar um dia no final de semana, que bom também. Mais importante do que isso é a realização das tarefas todas da vida com o sentimento, não só por obrigação, né? Bom? Tudo bom? Eu diria que talvez uma das coisas mais importantes nesse aspecto da Casa Espírita é você aqui receber o treinamento para executar esse mesmo tipo de trabalho lá fora. Então, o fato de você, né, se dedicar mais ou menos aqui, ou mais ou menos lá fora, o essencial é que você possa levar essa forma de pensar o trabalho lá para fora. Eu acho que esse livro, a Magdala me presenteou, e eu realmente devorei o livro, um livro fantástico que vocês escreveram. Eu acho que ele se encaixa muito bem com a forma que hoje a gente tem que visualizar até mesmo a nossa evolução, como você vinha dizendo, porque sem que a gente trabalhe todos os aspectos da nossa personalidade, da nossa vida, a gente não tem como progredir. A gente criou uma forma de ser, né? E o Brasil é um país onde se tem muito isso, que é uma forma de se dar bem fazendo pouco, né? Aonde você deseja que as coisas aconteçam sem que você se esforce. Eu acho que a lição que os livros de André Luiz trazem, a lição que a codificação espírita nos ensina, e que as casas espíritas sérias procuram nos ensinar, é aquilo que o Dr. Herman fala. Toda semana na cura. Está doente? Trabalha. Está se sentindo mal? Trabalha. Quer progredir? Quer alguma coisa? Quer que alguma coisa aconteça de bom contigo? Trabalha. Quer sair da depressão? Trabalha. Então, é uma forma diferente de encarar esse conceito de trabalho, que é uma forma que eu vejo em algumas pessoas, não apenas na Casa Espírita, mas até fora dela, mas que infelizmente ainda não é uma coisa tão comum. Eu tenho um irmão que é médico na McGill University, no Canadá. Lá, os médicos que trabalham recebem exclusivamente pelo seu trabalho. Se eles saem de lá de férias, eles não recebem nada durante as férias. Todas as horas que eles trabalham, eles clicam num determinado local no computador, computando as suas horas trabalhadas. Se eles trabalham mais horas, eles recebem mais. Se eles trabalham menos horas, eles recebem menos. O interessante disso
é lógico, isso é um trabalho remunerado. O interessante disso é que não importa se o indivíduo é chefe ou se ele está iniciando. Ele recebe a mesma coisa pelas horas trabalhadas. Você está entendendo? Então, isso é uma forma de pensar de um país desenvolvido. Tudo bem, o Canadá. Não são todos que fazem dessa forma, mas é algo que eu vejo que se encaixa muito bem com o conceito de bônus horas. Não sei se você concorda comigo, porque o indivíduo em nosso lar que trabalha, ele faz por merecer aquilo que ele pleiteia. O indivíduo que simplesmente deseja, ele pode não conseguir. Então, eu gostaria de saber como que você vê o trabalho fora do ambiente espírita. Minha pergunta é justamente o oposto da pergunta do Roberto. Porque eu acho que é exatamente aí que está o segredo de você mudar. A casa espírita te ajuda, ela te orienta, ela te fortalece, pelo menos a minha ela fortalece muito. Desde que eu entrei aqui, eu passei a mudar a forma, desde que eu entrei aqui não, desde que eu me tornei espírita, né? A forma de encarar as coisas. Agora, o gosto pelo trabalho, a vontade de fazer aquilo, a entrega naquilo que você faz, isso não depende de ser espírita. Isso não depende da casa espírita. E eu acho que isso, para nós, representa uma conquista individual muito grande, que, como você falou, é intransferível. Não tem como transferir. Não adianta a mãe de André Luiz ser um espírito até crístico, se ele não aderisse àquilo que ela pleiteou, que ela pediu para ele, né? Então, assim, era isso que eu queria saber de você, porque eu vejo em você uma pessoa que trabalha fora do ambiente espírita, né? Tem numerosas atividades como professor, inclusive um trabalho até muito mal remunerado aqui no país, né? Uma pena, né? E, ao mesmo tempo, tem diversas atividades dentro da casa espírita, né? O que toma muito o seu tempo, que hoje em dia, para nós, né, que realmente trabalhamos, é algo extremamente precioso, né? O tempo que a gente tem. Haja vista que 1/3 do tempo da vida da gente, a gente passa dormindo, enquanto encarnados, não é? É muito tempo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sobre o André, Jesus, quando ele esteve no livro de Miramês, Maria de Nazaré, ao encarnar na manjedoura, ele estava cercado e foi acompanhado por anjos, né, de elevadíssima grandeza, que durante todo o período seu na terra, Miramês nos conta, o acompanharam. Esses anjos não eram anjos de guarda de Jesus, eles eram até inferiores em grandeza a Jesus, mas assim mesmo de primeira grandeza. Ele teve protetores, amigos que o ampararam nas dificuldades. Agora, pensar num espírito superior a Jesus no orbe planetário, não dá. Fernando. Acho que você está cheio de razão, né? A gente está muito mais aqui numa escola, né, para apreensão de conceitos novos, e a oficina está lá fora, porque as grandes mudanças se dando de dentro para fora, eu acho que essa é uma analogia possível, vão também acompanhar o nosso processo de saída por aquela porta ali, para realizarmos no mundo o que seja possível disso que a gente está vivendo aqui, né? A saber, a fraternidade, né? Esse contato mais humano que quase que necessariamente, pelo menos é assim que tem que ser, o Centro Espírita nos oferece. Nosso lar, estudando assim as obras de André Luiz, a gente vai ver, e as referências ao nosso lar não estão só no livro Nosso Lar, claro, né? Mensageiros, missionários, ele está lá, por nosso lar, aprendendo e escrevendo para a gente. Lá mais na frente, ele acaba vindo à Terra para excursões, e aí muda um pouco o panorama. Mas esses 3 primeiros, pelo menos, até Entre a Vida e o Céu,
entre a vida e entre o céu e a terra, né? O que eu falei entre a vida e o céu, entre o céu e a terra. Ele vai especificando detalhes da colônia. E até vimos um slide aqui hoje. Como é que funciona em nosso lar? Que não é um centro espírita, é uma cidade, né? Inclusive há vários espíritos não espíritas, certo? Diz ele que todos recebem do patrimônio comum. E ele descreve isso como alimento, roupa, moradia, né? Independente de trabalhar. Mas aqueles que trabalham têm prerrogativas específicas porque trabalham. E aí começa a contagem do bônus hora. Quando eu realizo por mim mesmo, porque não tem ninguém te obrigando. Você não precisa trabalhar para comprar a comida, né, para comprar a roupa, para pagar a moradia. Talvez exemplos mais próximos disso aqui na Terra a gente tenha nos países escandinavos, né? Uma Finlândia, o Congresso finlandês está discutindo agora lá um salário popular comum, né? Uma coisa que equivaleria mais ou menos a uns 5 mil reais aqui no Brasil. Então todo mundo recebeu um salário porque não precisa trabalhar para ter as coisas, porque o Estado já oferece. Se você quiser trabalhar e ganhar mais do que isso, você vai ter outras coisas, mas o básico todo mundo vai ter porque o governo vai dar um salário comum. Então, nosso lar é mais ou menos isso, né? Você oferece o básico e, por uma questão consciencial exclusivamente, eu realizo trabalho ou não. Que é o que acontece na nossa vida lá fora, do ponto de vista desse trabalho aí, né? Tendo em vista que somos espíritos, trabalhando pelo progresso espiritual, etc. Eu posso realizar o trabalho exclusivamente para computar a minha hora lá, ou eu posso realizar o trabalho com um sentimento. E André explica que o bônus horas ele também tem uma relatividade de como você realiza. Ele fala, por exemplo, que aqueles que atendem crianças e o fazem com o coração têm o bônus horas duplicado. Vê bem, trabalhou a mesma hora, mas trabalhou com criança e fazendo com o coração, duplicou o bônus hora. Então, é sentimento, né? Não é só a realização em si, é aquilo que eu sinto do que eu estou realizando. Talvez o modelo perfeito de sociedade, que o mundo de regeneração talvez espalhe aí pela Terra inteira, né? Daqui a mais algum tempo, seja esse, um modelo parecido com o nosso lar, em que eu tenho a oferta da base, mas que eu realizo para ter méritos de conseguir. Eu quero visitar minha família na Terra e dar uma força. Não tem bônus hora para isso. Tem casos em que isso está registrado, né? Eu gostaria de ter aquela pessoa que está desencarnando abrigado aqui comigo. Não tem bônus hora para isso. São as prerrogativas que só o trabalho pode conferir. Qualquer outra coisa que não seja o básico, o governo de nosso lar não dá para o morador de nosso lar. Vai ter que ser por mérito, né? Agora, é claro que a gente tem que ter cuidado com a aplicação direta até da palavra mérito, né? Para a gente não acabar implicando naquilo que, como seres humanos de um planeta de expiações e provas, a gente enxerga como mérito. Porque pode, por exemplo, raciocinar, e tem quem raciocine isso, e infelizmente no meio espírita também, que o mendigo que está lá fora está porque quis estar, necessariamente, e não tem mérito para receber coisa alguma, porque se ele quisesse, ele não estaria ali. E a gente vai ver a história de cada um e vai perceber, né, que muitas vezes a criatura está precisando mesmo da nossa ajuda, do nosso empurrão, para ele conseguir se reerguer na vida. Então, a ideia de karma, né, não se aplica à doutrina espírita por isso, porque o karma seria alguma coisa que o outro precisa resolver sozinho e você não pode se meter no karma dos outros. A gente está aqui numa obra social como Antônio de Aquino, se metendo no karma dos outros o tempo todo, até para que o outro possa ter condições, né, de sair daquela situação ali. Então, em nosso lar e numa sociedade justa, ninguém passa necessidade, mas ninguém que não trabalhe tem direitos. Essa é a palavra, né? É forte, mas é isso. Direitos justos são adquiridos com trabalho, e um trabalho com sentimento. As outras coisas você vai ter. Você pode ficar lá no parque de repouso o tempo que você precisar para se conscientizar de que só trabalhando você vai ser feliz. Porque o final da conversa é essa, né? A gente quer ser feliz. Vai ter uma hora que eu vou perceber, caramba, na inércia eu não consigo felicidade. Então eu vou movimentar. Eu consigo ficar vivo, consigo me manter vivo, mas não consigo ser útil, não tenho prazer. E aí eu vou adiante, né?
Tá com o microfone mesmo, né? Não precisa nem pedir. Aqui. Então, o bônus hora, ou melhor, para que eu me faça entender, nós, enquanto encarnados, estamos acostumados, trabalhamos, temos o salário de troca, né, que vai me proporcionar as coisas materiais. E, pelo que nós estamos conversando agora, quando regressarmos à pátria espiritual, formos espíritos desencarnados, nós receberemos o que é essencial. Todos nós teremos o básico como espíritos. E tudo aquilo que nós quisermos amealhar, no sentido de ter a possibilidade de visitar um familiar, a possibilidade de auxiliar a outros familiares ou amigos que estejam em situação, não de auxiliarmos materialmente, mas com o nosso apoio, sendo aqueles espíritos protetores, que não me entendam de forma errada, mas no sentido do auxílio. Espíritos familiares e amigos estão ali apoiando. Então, o bônus hora seria essa recompensa, esse salário. Seria isso? Para tornar assim bem claro o pensamento? Num ambiente, né, equilibrado como o nosso lar, é isso aí. É claro que há, né, circunstâncias, né, erraticidade, para não falar lugares, porque a gente já entendeu que o mundo espiritual não é circunscrito, não é localizado, mas há circunstâncias, como por exemplo o umbral, né, que André Luiz descreve, em que essas coisas não funcionam porque é a perda total da noção de espaço e tempo, né? A criatura não se enxerga, né, espiritualmente, muitos espíritos lá estão sem nem terem a noção exata de que desencarnaram, né? Então aí, enquanto eu não estou consciente de mim mesmo, nada disso funciona, né? André Luiz, por exemplo, ele narra no seu tempo de permanência no umbral que as necessidades fisiológicas eram normais e não eram atendidas. Então ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha frio, mas a partir de um ambiente como o nosso lar, com certeza é isso aí, que talvez seja um exemplo para a gente caminhar a partir de agora por aqui também, né? O trabalho como um único movimento possível para que eu receba autorização para fazer pelos meus. É o caso que a gente viu aqui com aquela moça que foi atendida, né, com o André Luiz lá por Clarence. Aquela senhora, ela queria ajudar os filhos na Terra. O que é o bônus hora? É a contabilidade da experiência que eu adquiri, que é hiper necessário para conseguir ajudar alguém. Então, quando eu for olhar a contabilidade, né, é um número que representa uma coisa maior, né? Olha, a senhora tem 4 horas trabalhadas em 10 anos. A senhora certamente não tem aquisições para poder ir à Terra. Tem um caso interessante no livro Sexo e Destino, para a gente também não ficar entendendo tudo isso como regra absoluta, né? Em que o pai da dona Beatriz, eu não lembro agora o nome do personagem, Silveira, talvez, ele foi autorizado a vir visitar a filha, mesmo sem ter os bônus horas. Ele não vinha para trabalhar por ela, não tinha nenhuma condição de auxiliá-la. Ele veio vê-la, matar a saudade, né, digamos assim. E era tão complicada a situação em que ele encontrou a filha, abandonada pelo ex-genro, violentada por ele, que ele, como espírito, foi na direção do encarnado e deu-lhe um soco. André Luiz narra que ele deu um soco. É claro que o soco não pegou em cheio, né, porque ele estava desencarnado, mas o encarnado se perturbou com aquilo, né, sentiu a vibração que estava por trás daquele soco ali e se perturbou. Então, a criatura que está no mundo espiritual e que quer vir visitar a família, ela pode fazer alguma coisa por quem ela vem visitar ou ela não tem condições de fazer nada, né? É isso que dá, conclui André Luiz com palavras melhores, é isso que dá você trazer à Terra que não tem condições de rever a família ainda. O próprio André, né, que quando veio ver, balançou, sentiu um monte de coisa mais ou menos, mas conseguiu se recuperar depois e acabou auxiliando o senhor Ernesto lá. Então, é uma contabilidade aparente, né, para dizer uma coisa que está por trás importante. Se eu estou trabalhando 10 horas por dia em nosso lar, eu estou adquirindo experiências que vão ser úteis para quando eu voltar à Terra. Se eu não estou, aquelas experiências não estão adquiridas e, portanto, eu não tenho condições de auxiliar, né?
Ah, desculpa. Eu respondi até rápido porque eu vi o relógio, eu falei, vai ser a última. Aí, ali, ó, tem uma. Eu ia fazer a pergunta em relação às crianças, porque ficou bem claro que o mérito do trabalho está em relação ao amor que a gente emprega ali. Mas por quê? Porque eu ainda me lembro lá na evangelização do céu de a gente convocava os evangelizadores, ó, você vai ganhar em dobro, hein? Trabalhar com criança ganha em dobro. Mas por que você fez essa afirmação aí? Por que a criança tem essa visão de um trabalho mais intenso? Legal. Então, eu citei isso me lembrando do livro Entre a Terra e o Céu, quando o André ele descreve a instituição lá da Irmã Clara, não sei se vocês que leram lembram, que é uma instituição que dá suporte aos espíritos que desencarnam na situação de infância. Porque não há espíritos de criança, né? Assim, a gente já entendeu isso há algum tempo. Mas, por outro lado, como o próprio André mostra em Missionários da Luz, a encarnação é um processo muito doloroso, né? Muito maior do que a desencarnação. Desencarnar é o pássaro sair da gaiola, diria Kardec. A encarnação é entrar. Ele descreve, por exemplo, o processo de miniaturização do perispírito. Imagina, você está lá, né, planejando a vida, vivendo com as pessoas, e de repente você perde a memória, a consciência de si mesmo, o perispírito é miniaturizado, e não é para entrar num corpinho de 50 centímetros, não, é para virar um ovo, né? E você apaga. Aí a criatura reencarna, com 2 aninhos, quando o processo está começando a se reverter, desencarna. Diz André Luiz, nesse livro Entre a Terra e o Céu, que não é de pronto que o espírito ele volta, né, à condição de adulto, digamos assim. Ele precisa de um tempo para se reaclimatar com o mundo espiritual. Claro que nada disso é à toa, ele precisava passar por essa experiência. E as instituições que realizam esse trabalho têm uma ação que é bastante intensa, pela situação em que o espírito está. Quase sempre desencarnado por um processo doloroso, uma desencarnação violenta. Então já é complicado se a gente sair ali agora e for atropelado, já vai ser uma desencarnação, não vou bater a madeira porque não precisa mais, né? Ninguém vai desencarnar, foi só um exemplo. Mas você já vai ter uma situação complicada, porque o desencarne é violento. Imagina no espírito, em 3 anos, né? Vou contar aí uma criança de 2, com 9 meses de gravidez e uns meses lá pelo processo de miniaturização. Em 3 anos ele era adulto que lembrava de tudo, virou feto, e agora uma criança que não sabe ler, escrever, falar. Entende? Então, pelo tamanho do cuidado com esse estado sensível do espírito, explica o André lá no Entre a Terra e o Céu, é que essa remuneração seria em dobro. Tem até um caso muito legal que ele estuda lá, que é o caso do Julinho, né, que ele desencarna afogado, e aí ele se vê no mundo espiritual numa situação completamente perturbada. Acho que a gente entende isso bem quando cuida de criança, né? Cuidar de uma criança é um negócio que cansa, né? Mesmo aqui na Terra. No mundo espiritual, alguém na posição de criança, a ingenuidade, a ignorância, e ainda com as perturbações espirituais de um vai e vem tão intenso, é muito complicado, né? Então, mas isso daí é uma interpretação que eu estou fazendo, porque a informação de André Luiz de que um bônus hora dobrado, ela não é tão esmiuçada, né? O que é esmiuçado é a complexidade daquela instituição. Então a gente infere que pela complexidade do trabalho que se realiza ali, você tem, quando feito com sentimento, uma atividade muito mais, eu não posso falar cansativa também, porque o espírito desencarnado não se cansa, né? Mas um labor mais intenso, né? E por isso seria melhor remunerado, digamos assim. Agora, não adianta também desencarnar, eu quero trabalhar com criança para receber mais, né? Porque se estiver esperando a barganha também não funciona. Ali é lugar de espíritos que já conseguiram se elevar a um tal ponto de se sacrificarem a si mesmos, de não terem tempo. André Luiz vai na cama de retificação, tem uma hora que acaba o plantão deles, chegam outros espíritos. Para trabalhar com a criança perturbada porque acabou de desencarnar, não tem tempo, ela não vai dormir porque ela é espírito, né? Deve ser um trabalho assim, talvez realmente contínuo. E aí por isso, né? Mas é interpretativo, tá? Eu posso ilustrar sobre isso? Claro. Já que é minha praia. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, vale a pena a gente ler,
porque nós vamos ver justamente esse trabalho que MEI, né? E aí a gente pode se conectar a esse espírito responsável pelo lar da bênção, né? Aonde recolhe os espíritos que desencarnam ainda quando na infância. Eles são recebidos lá, e essa trabalheira, como o Saulo estava falando, porque o espírito não dorme, né? E ele precisa muitas vezes ser, de alguma maneira, magnetizado, né? Vamos dizer assim, para que ele possa descansar e recuperar essas energias quanto ao espírito e das lembranças que ele tem da vida de encarnado. Então, compreendo que essa questão aí do trabalho dobrado, até porque André Luiz falou, não deixou, né, esmiuçou, como ele disse, mas o altivo, né, o fundador-presidente do Centro Espírita Leão Denis, no Rio, para quem não sabe, ele sempre dizia isso: se todo médium desse uma horinha, não precisava ser sempre, nem toda semana, não, mas uma vez no ano, para a evangelização, estaria representando esse ganho, né, vamos dizer, essa aceleração do seu progresso, quando chegar na espiritualidade é que vai perceber. Então, todo médium devia dar uma horinha, pelo menos uma vez no ano, pela evangelização. Tá? Isso, para mim, é muito emocionante, porque eu acho que a gente, quando trabalha com a criança, quando a gente recebe a criança, nós estamos nos esforçando ali para compreender aquele espírito naquela condição. Então, a gente se debruça sobre ele. E André Luiz fala isso mesmo, que até os 7 anos, esse cuidado, ele tem que ser assim, um cuidado, né, todo muito maior do que a gente imagina, porque o espírito está ainda voltado muito mais para a espiritualidade, que ainda não está consciente da sua composição física. E é preciso ser tratado com muito carinho, com muito cuidado, e ter as noções do Senhor Jesus, porque é nessa hora que muita coisa pode se perder. E se a gente estiver debruçado, né, nós vamos ganhar por esses espíritos, não para ganhar exatamente por nós. Tá? Só para esclarecer, só para ilustrar. Tá, o companheiro aqui ia fazer uma pergunta, mas ele já foi contemplado. Mais alguém? Saulo, as suas considerações finais? Não, só agradecer mesmo, né, ao Céu de Cabo Frio, aqueles que estiveram aqui hoje, né, pela atenção, pelo carinho, e poder dividir aí esses estudos em torno de André Luiz. Na verdade, não é porque é André Luiz, né, tem muita coisa que nós precisamos estudar, os encontros lá, por exemplo, de Leão Denis, né, os encontros da própria codificação, nos debruçarmos no Livro dos Médiuns, na Gênese. Mas André Luiz é uma literatura que a gente conhece muito, né, muito comentada, mas que às vezes nos passam despercebidos alguns ângulos. Então, poder estar aqui compartilhando isso é sempre uma alegria muito grande, e a gente agradece, né, quem se dispôs a estar aqui nessa tarde, aqueles que acompanharam aí pela internet, que verão depois, que a gente possa mergulhar fundo nesses estudos para poder abstrair dali os ângulos que, às vezes, numa leitura rápida, como os livros são romances, você, às vezes, se envolve na história, lê o livro numa noite, e aí passam, né, determinados ângulos doutrinários mais profundos desapercebidos. Essa é a intenção do encontro e do livrinho, né, que a gente tem organizado para dar um suporte a esse olhar mais profundo. Tá bom? Obrigado, então.